Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui. E Ele já sabe o que você vai pedir. O Espírito Santo está aqui. Ele chegou primeiro. Eu sei que Ele está aqui. E Ele me ouve. Eu posso nem falar nada. O Senhor já sabe o que eu vou pedir. Portanto, a nossa oração nesta noite é que o Espírito Santo, como nosso intercessor, apresente diante do trono de Deus a nossa necessidade, a nossa súplica, o nosso clamor. Não será diferente nesta noite. Vamos orar, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos desfrutar de um tempo na presença do Senhor, porque eu creio que o Espírito Santo já chegou e somos gratos a Ele, porque Ele já sabe o que eu vou pedir muito antes de eu abrir a minha boca. Ele conhece. Afinal, a Bíblia diz lá no Salmo 139 que a palavra não chegou à minha boca e o Senhor já sabe. Por isso, eu sei que Ele está aqui e Ele me ouve. Ele leva e apresenta diante do trono de Deus cada uma das minhas petições. Ele já sabe. Ele conhece. Daniane Melo, bem-vinda, Deus te abençoe. O Espírito Santo já chegou. Cristiane Soares, bem-vinda, Deus te abençoe. O Senhor está aqui, você sabia disso? Você não precisa dizer nada. Ele já conhece tudo que está no seu coração. Ele conhece cada pensamento, cada intenção. Por isso, nesta noite, nesta quarta-feira, dia 1º de junho, primeiro dia do mês de junho de 2022, vamos apresentar diante de Deus cada uma das nossas petições. Silvanice, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Vamos colocar diante do altar cada necessidade. Vamos orar, vamos confiar. Aline Fernanda, bem-vinda, Deus abençoe. Tá frio aí? O Espírito Santo conhece muito bem. Nós vamos orar, viu, Daniane? Vamos orar. Você que está aí acompanhando seu pai no hospital, nós vamos orar. Meu sobrinho também está no hospital neste exato momento, de 2 aninhos. Nós vamos orar. Vamos apresentar. Porque o Espírito Santo já chegou. E mesmo antes de abrir a minha boca, Ele já sabe. Então que Ele leve e apresente diante de Deus as nossas necessidades. Já estamos de posse dos nossos inseparáveis cadernos de oração. Por isso vamos clamar, confiantes na resposta do Senhor. Vamos também compartilhar a palavra, uma reflexão breve daquilo que a Bíblia tem a nos revelar. E eu quero convidar você, neste momento, a compartilhar comigo esta transmissão ao vivo, para que outras vidas também sejam alcançadas, também sejam ministradas através de cada uma das nossas orações. Além do frio, muita chuva, Aline. Caiu um dilúvio em Botucatu. O frio diminuiu, mas agora muita chuva. Pois é. Isso é para a gente realmente entender que vivemos tempos difíceis, né? Frio, chuva. Jacilene Lima, Fabiane Mota, bem-vindas, Deus abençoe. Eu creio, queridos,
na resposta dos céus. Eu creio na provisão do Senhor. Eu creio no agir de Deus. Eu creio na resposta dos céus. Sabe por quê? Porque a última palavra vem do Senhor. E diante de tantas lutas, tantas provas, tantas dificuldades, tantos desafios, ao mesmo tempo, eu só posso dizer que tenho uma certeza: estamos no caminho. Porque estamos causando algum estrago lá no mundo espiritual, lá no inferno. Deixamos a Capitolândia em polvorosa. Isto é um indicativo de que estamos exatamente no caminho da vontade do Senhor. Porque se estiver tudo muito tranquilo, o crente tem que desconfiar. Se tiver tudo muito favorável, o crente precisa abrir o olho. Marineide Ferreira, bem-vinda, Deus abençoe. Porque a gente falou sobre isso. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Muito frio no Rio Grande do Sul? Pois é, eu imagino que esteja frio mesmo. Ainda mais no ambiente hospitalar. Eu creio, queridos, que nós precisamos de fato ter este discernimento. O discernimento de que as aflições fazem parte da nossa caminhada. Laura Cedres, mais uma gaúcha, tchê. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que as aflições, Ioná Faria, seja bem-vinda, Deus abençoe. As aflições fazem parte da nossa história. Fizeram parte da história de Jesus e vão fazer parte da nossa história também. E é interessante, porque aflições machucam, causam dor. A gente já falou sobre isso semana passada, você busca lá as lives, resgata as informações e assiste de novo e compartilha. Deus tem nos ensinado tanto através da palavra de Deus. 3 graus, dá um friozinho, bom para tomar um chimarrão, tchê. É necessário que nós compreendamos que no mundo teremos aflições, mas não podemos perder o nosso bom ânimo, porque Cristo venceu. E é interessante que ele nos disse isso com todas as letras para que não houvesse surpresa. No mundo vocês vão enfrentar um monte de dores de cabeça, mas sejam fortes, sejam firmes, sejam persistentes, sejam resilientes, sejam insistentes e não desanimem, tenham um bom ânimo. E as muitas aflições são um indicativo de que estamos causando estrago lá no âmago, lá no centro da Capitolândia. E é necessário que a gente erga a cabeça e prossiga e avance. Não podemos ficar só olhando. Você vai ficar só olhando? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Enquanto você compartilha, te dou mais 2 minutinhos. Daniel Silva, bem-vindo, Deus te abençoe. Tantas lutas, tantos desafios. Por quê? O poder. O Evangelho é poder. E o poder, 2 Coríntios capítulo 12, se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, dizia o apóstolo Paulo, muito mais eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu sou forte.
interessante que o crente vai crescendo no meio das provas. O crente vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, vai avançando, vai se aperfeiçoando no meio das dificuldades. Reginaldo Santos, bem-vindo, Deus te abençoe. No meio das aflições é que a gente alcança a graça. Disse o Senhor ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Viviane Alves, bem-vinda, Deus te abençoe. Sandra Costa, bem-vinda, Deus te abençoe. É no meio dessas provas que nós somos aperfeiçoados, amadurecemos, crescemos e prosseguimos para o alvo. E o poder de Deus, na nossa fraqueza, se aperfeiçoa. Escute isto com atenção. Eu quero te declarar. Você vai ficar só olhando? Eliezer Soares, bem-vindo, Deus te abençoe. Você vai ficar só olhando? A gente vai falar sobre isso em instantes. Você vai ficar só olhando? Deus não chamou você para ficar só olhando. Deus não colocou você aqui para ficar só olhando como quem está vendo a banda passar. Deus não te escolheu, Deus não te separou, Deus não te trouxe até aqui para ficar só olhando. Por que será que tem crente que insiste em ficar só olhando? Por que será que tem crente que teima em ficar só assistindo? Só de camarote. Você não foi chamado para ficar de camarote. Você não foi escolhido para ficar como espectador. Você foi separado antes da fundação do mundo, escolhido para conquistar, para tomar posse. Josefa Salvina, bem-vinda, Deus abençoe. Para marchar. Quem fica só olhando, não marcha. O Senhor chamou você para marchar. Marchar envolve movimento. E marchar pressupõe que você está marchando numa luta, numa guerra, num embate. No meio da prova. Não é para ficar só de braço cruzado assistindo. Vem comigo para a palavra de Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo de número 10, capítulo de número 11, Eclesiastes, capítulo 11, a Bíblia diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Andréa Paz, bem-vinda, Deus abençoe. Você não foi chamado para ficar olhando o vento. Você não foi chamado para ficar contemplando as nuvens. Gilberto, seja bem-vindo, Deus abençoe. Você não foi separado por Deus para ficar assim, olhando a brisa, que gostoso o ventinho. Você não foi chamado por Deus para ficar só assim, debruçado, olhando as nuvens. Porque aquele que observa o vento não vai semear. E o que fica olhando para as nuvens não vai colher. Percebe por que tem muito crente que não se contenta porque não colhe. E não colhe porque não semeia. E não semeia porque está só olhando. Você está no time dos que estão só olhando? Ou você está no time dos que estão plantando? Deixa eu contar uma história para você. Se você comprar uma propriedade, um campo, uma fazenda, um sítio, uma chácara, um pedaço de terra, e ficar só olhando, não vai nascer nada para você colher, só vai nascer capim. E a menos que você seja uma vaca, você não vai comer o capim. Não é mesmo? Até o capim, se não for de boa qualidade, não alimenta o boi. Não é mesmo? Tem que ter um pasto bom. E o pasto bom não nasce sozinho, tem que ter todo um trabalho para ter uma boa pastagem. E aí? Percebe por que tem muito crente infeliz, incompleto, triste, abatido, cansado, deprimido, frustrado e amargurado?
Porque está só olhando. Tata Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Você vai ficar só olhando? Você vai ficar só assim, vendo a banda passar, contemplando o vento, olhando para as nuvens? Pega este texto com atenção, cuidado, carinho, porque quem somente observa o vento nunca vai semear. E o que fica olhando as nuvens nunca cegará, nunca vai colher. Você quer realmente tomar posse? Naide Moura, seja bem-vinda, Deus abençoe. Você quer realmente conquistar o que Deus tem para a sua vida? Você quer colher, você quer receber a bênção, você quer ser agraciado, você quer conquistar a sua vitória. Então não adianta ficar só olhando. Não adianta ficar só babando. Porque quem fica assim não vai colher. E tem tanta gente que eu conheço que está só olhando. Está olhando as lives, está olhando os cultos, está olhando as ministrações, está olhando e olhando e olhando e olhando. Enquanto isso o tempo vai passando, 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 passando. E depois não vai nada acontecendo e o cara vai desabando, se frustrando, se acabando e chorando. Você vai ficar só olhando, meu irmão? Você vai ficar só olhando, minha irmã? Pois é, Deus está falando contigo nesta noite, que está aí só assistindo, está aí só admirando, está aí só olhando o que está acontecendo, está só vendo o movimento. Tem gente que vai para o culto só para ficar vendo o movimento. Vamos ver se o louvor vai ser abençoado, se a palavra vai ser edificante. Vamos ver. Não. Eu tenho que... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque eu vou chegar lá, eu vou oferecer, eu vou entregar, eu vou glorificar, eu vou abençoar, eu vou orar por pessoas, eu serei canal de bênçãos, eu vou ministrar. Que história é essa de ir lá só para ficar olhando? Anabelo, bem-vinda, Deus abençoe. Que história é essa de ficar só contemplando? Ficar só assim, de butuca? Floresça, seja bem-vinda, Deus abençoe. Que história é essa de ficar só assim? Parece que eu consigo contemplar essa situação. O camarada fica igual a pessoa quando está debruçado na varanda. Assim, bonitinho, olhando o movimento, olhando a situação acontecendo, está lá debruçado, bonitinho, contemplando, olhando, admirando, assoviando, esperando, e não está acontecendo nada na vida dele. Você vai ficar só olhando, minha irmã? Que conversa é essa? Que negócio é esse? Você acha que Deus te tirou de onde Ele te tirou para você ficar só olhando? Você acha que Ele pagou um preço tão alto, morrendo na cruz no seu lugar, para você ficar só olhando? Enquanto você fica olhando, o povo está morrendo e se perdendo e perecendo, indo para o inferno. Deus não trouxe você aqui para você ficar só olhando. Deus não te escolheu para você ficar só olhando. Deus não te chamou para você ficar na varanda, debruçado, no parapeito, no guarda-corpo, só vendo o movimento. Aí o camarada diz, mas eu não ouço a voz de Deus, quando eu oro não acontece nada, a situação não muda, tá? Porque você está só olhando. Porque você está só esperando. Você está só de braço cruzado na varanda vendo as coisas passarem na sua frente. Não. Sabe o que acontece no meio de uma guerra? Ninguém vai ficar só olhando. Soldado tem que lutar. Se ele ficar só olhando, alguém vai matá-lo. Se ele ficar só olhando, ele vai morrer. E tem crente que está só olhando e está morrendo em vida.
Só falta cobrir, porque o cara já morreu, espiritualmente falando. Só falta enterrar. Você vai ficar só olhando. Veja como a palavra é tão clara. Se você começar a estudar os primeiros 8 versículos do capítulo 11 de Eclesiastes, você vai ver sobre um procedimento de lançar o pão sobre as águas. Porque você não sabe o caminho do vento, você não sabe como vai acontecer. Então é necessário lançar a semente. É sobre isso que o autor aqui está tratando. E eu destaquei o versículo de número 4. Quem somente observa, Zizimara Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Quem somente fica contemplando, Israel Malustosa, seja bem-vinda, Deus abençoe. Quem somente está vendo a situação acontecendo ali na sua frente, não vai colher. Quem está só vendo o vento, não vai semear, e consequentemente aquele que está só vendo o vento, olhando as nuvens, que coisa mais linda, maravilhosa, não vai colher, não vai cegar. E aí você vê um tanto de crente falar, mas não está acontecendo nada na minha vida, não muda a minha história, eu continuo na mesma situação, pois é, mas você está só olhando. Deus não trouxe você aqui para você ficar só olhando. Deus não te capacitou, Deus não te chamou, Deus não te escolheu, Deus não te abençoou, Deus não colocou a unção dele sobre a sua vida para você ficar só olhando. De jeito nenhum. SOS Vida Pet Litoral, seja bem-vindo, Deus abençoe. Deus não trouxe você aqui para você ficar só contemplando a paisagem. Tem crente que acha que é paisagista, fica só olhando. Só, Thalita Montielli, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ele está só, parece um admirador, assim, um contemplador. Ah, como tem crente que parou no tempo. Esqueceu que tem que marchar. Esqueceu que tem que lutar. Esqueceu que tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Esqueceu. Esqueceu que tem que ser canal de bênção. Esqueceu que tem que ir. Jesus não falou para você ficar olhando. Jesus falou para você ir. Fazer discípulo de todas as nações. Pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que o Senhor ordenou. Alane Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Está na hora, meu irmão, minha irmã e meu irmão, de se mexer. E não de ficar só olhando. Como tem crente que só olha, gente. Quando ele acha que fez muito, ele manda lá uma oferta de 3 centavos para um missionário. Uau! É isso. É mais ou menos isso. Ser crente é isso. É o culto de vez em quando dá, porque agora como tem muita congregação, muito ministério transmitindo pela internet, o culto ele fica em casa, assistindo. Ele está só olhando. No meio do louvor, o fogo caindo lá no culto, ele está lá deitado no sofá, comendo alguma coisa. Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu pôr aqui no culto para eu assistir. Até a palavra assistir o culto não está muito certa, porque eu vou oferecer, eu vou ofertar adoração, louvor, gratidão, eu vou entregar, eu não vou ficar só olhando. Até o ânimos, até a motivação de muita gente que vai para o culto já está errada. Aí eu vou assistir o culto. É mesmo, cidadão? E aí o assistir agora está até mais confortável, né? A pandemia trouxe essa vertente, o cara fica assistindo do culto de casa. Aí não levanta para dar um glória, não bate pau, não faz nada, tá só no sofá jogadão. Leoneide Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. Aí você vê um tanto de crente que está tomando surra do capeta todo dia. Por quê? Porque está só olhando. Quem está só olhando só apanha. É bem por aí. O cara está numa guerra, ele está só olhando, vai estar apanhando, vai estar apanhando, apanha até umas horas. E depois reclama. Ah, para reclamar ele está pronto.
Graziele, seja bem-vinda, Deus abençoe. Para apanhar, ele está pronto. Para reclamar, perdão, porque está apanhando, né? Para reclamar, ele está pronto. Edneia, seja bem-vinda. Para reclamar, ele está prontinho. Está prontinho, tinho. Isso é rápido. Ah, puxa vida, eu estou aqui há tanto tempo, não acontece nada. E eu vejo que meu irmão é abençoado. Solange Bento, bem-vinda, Deus abençoe. Eu vejo que fulano recebeu. Eu vejo que fulano testemunhou. Eu vejo que fulano isso, fulano aquilo outro, tá bom. E você vai ficar só vendo? Você vai ficar só olhando? Elisângela Duarte, bem-vinda, Deus abençoe. O cara não tem a capacidade de convidar alguém para assistir uma live. Edilânia, seja bem-vinda, Deus abençoe. O cara não tem a capacidade nem de compartilhar, nem de mandar uma mensagem, nem de um aviãozinho. O cara não tem a capacidade nem de permitir que outras vidas sejam alcançadas através da vida dele. Vai ficar só olhando. Ah, não tem nada para fazer, vou botar aqui numa live para assistir alguma coisa. Ei, não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te escolheu. Não foi para isso que Deus te separou. É bem por aí, Laura. É bem por aí. O crente que não vai, ele está do jeitinho que o diabo deseja realmente, porque o diabo vai ter mais espaço. Mona Sinara, Deus abençoe. Bem-vinda. Querido, se você não ocupar o espaço, o inimigo toma esse espaço de você. Antônio Antunes Carvalho, bem-vindo, Deus abençoe. Vou repetir. Se você não ocupar o espaço, o inimigo toma esse espaço de você. Eu estou só aqui olhando. Enquanto isso, o inimigo está trabalhando. Enquanto o crente está só olhando, o inimigo está trabalhando. Eclesiastes 11:4. Quem somente observa o vento nunca semeará. Quem somente contempla as nuvens nunca vai colher. Mas que diferença faz um crente que não faz diferença? Não é isso, Aline? Fomos chamados para fazer a diferença? E agora? O sal, para que ele serve se ele vier a ser insípido? De nada mais presta senão para ser jogado e pisado pelos homens. E não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou seja, acende a lanterna e coloca debaixo da cama, mas no velador, lá no alto, para iluminar a casa. Tem um tanto de crente que está debaixo da cama, luz que está debaixo da cama, ou ainda, sal sem sabor. Crente sem graça, sem gosto, está só olhando o movimento. Está só olhando o que está acontecendo. Nem para se mexer dá conta. Você quer um exemplo? Observe as reuniões. É interessante. Começa o louvor. E muitas pessoas não estão nem aí. E se gostarem da música, aí se empolgam, dão uma balançada, levantam um pouco a mão, dão meia dúzia de glória a Deus e aleluia. Pronto. Se não gostarem da música, porque tem que ver que o louvor é para o Senhor, não é para mim. Então tem que ver se Ele quer ouvir aquelas canções e não eu. Ah, mas a gente tem as nossas preferidas. Érica Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Então o louvor se torna uma bênção. Eu já fui líder de louvor, ministro de louvor, posso falar isso com propriedade. O louvor para mim é uma bênção se tocar, se cantar as músicas que eu gosto. Tá bom, mas o louvor não é para você, é para Ele. Tem que ver se é isso que o Espírito Santo quer receber naquele dia. Ah, mas naquele dia as músicas não foram do meu gosto. Louvor hoje não estava bom. Gostei não. Mas não é para mim mesmo, porque você tem que gostar. Né? Sheila Cabral, seja bem-vinda, Deus abençoe. Tava bom não. Aí quando começa a palavra, ele dá uma volta, vai tomar uma água, vai fazer um xixi. Né? Quando ele volta, já está quase na hora do final. Foi lá na cantina, deu uma fominha, né? Foi comprar lá uma coxinha. Crente que vai fazer xixi e vai comprar coxinha e tomar Coca-Cola. Na hora de adorar a Deus. Na hora de entregar. Esse aí tá só olhando. Ele foi pro culto como quem vai pro passeio, quem vai pro encontro de amigos, e uma reunião de associação e um social. Queridos, a gente precisa rever alguns conceitos.
Por isso que tem tanta gente que está só olhando. E quem olha, não semeia e não colhe. E aí? Vai ficar só olhando? E aí? Vai ficar só olhando? Patrícia Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. Vou perguntar de novo, não precisa responder para mim não, tá? Essa resposta você apresenta diante de Deus. Mas e aí? Vai ficar só olhando? Sabe, queridos, a gente quer mais é parar mesmo. A gente quer mais é largar tudo. Quantas vezes eu mesmo não me flagro dizendo, ai Deus, já deu de live, né? 789 dias, todo dia. Às vezes a gente atrasa porque tá corrido. A gente às vezes se atrapalha com as nossas tarefas, com os imprevistos, com as aflições. Doce Sabor Confeitaria, bem-vinda, Deus abençoe. Ah, tá bom, né, Senhor? Aí Deus nos lembra, mas você não foi chamado para ficar só olhando. Continua. Continua. Não desiste. Não para. Não desanima. Continua. Não olhe para trás. Não recue. Se você recuar, você dá espaço para o inimigo ocupar. Aquele espaço que você avançou e conquistou, você devolve para ele. Não fique parado, só olhando. Deus tem um plano na sua vida. E não é tempo de ficar parado, mas é hora de avançar. Vamos orar, queridos, já é tarde, para a gente poder concluir esta ministração de mais uma live. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por todas estas vidas conosco, suas famílias. O Senhor conhece cada necessidade. Os pedidos de oração que foram apresentados aqui nos comentários, os enfermos, a Daniane que está no hospital acompanhando o pai, aquela senhora entubada. Tantas situações, Senhor Deus, difíceis. Tantas lutas, tantas provas. Meu sobrinho, Davizinho, de 2 aninhos, que novamente foi parar no pronto-socorro. Os médicos ainda não conseguiram encontrar a resposta para a enfermidade que ele vem sofrendo. Senhor Deus, estende as tuas mãos. Nós apresentamos diante do Senhor a dona Helena, que está com câncer. Tem misericórdia, Pai. Coloca as tuas mãos. Tu és o Deus que tem a resposta. Aproveito para te apresentar, Pai, os pedidos de oração constantes dos nossos cadernos de oração. Tantas necessidades, tantas angústias, tantas lutas, tanto sofrimento, enfermidades, crises, desempregados, situações nas famílias. Senhor Deus, estende as tuas mãos. O Christian, vai até onde ele está, entra com providência, Senhor. Coloca, Senhor Deus, as tuas mãos. Completa a tua obra, Pai. Visita aqueles que têm problemas na justiça, aqueles que estão com situações a serem decididas nos tribunais. Estende as tuas mãos, Pai. Tu és aquele que tem a última palavra. Tu és aquele que tem a resposta. Tu és aquele que tem todo o poder. Nós apresentamos diante de Ti cada situação. O Senhor conhece muito bem cada nome escrito nesses cadernos de oração. O Senhor conhece muito bem cada necessidade dos meus irmãos ao vivo comigo nesta madrugada. E eu te entrego, e eu coloco diante do Teu altar, crendo e já te agradecendo pela vitória. Porque o nosso Deus é homem de guerra. Ele é fiel. Ele não falha. Ele não tarda, Ele não nos desampara. Completa, Senhor Deus, a Tua obra, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, que, Senhor Deus, o Teu poder opere a maravilha e o milagre. Tu és especialista em milagres.
Tu és especialista em causas impossíveis. Mas estende as tuas mãos, Pai, e nos ajuda, porque nós não podemos ficar parados, apenas olhando. Eu te peço, Senhor Deus, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Deus abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Saibam que nós estamos aqui todos os dias, para a glória de Deus, sempre nesse horário, finzinho de noite. Às vezes atrasamos um pouquinho por causa de compromissos, correrias e muitas aflições. Diva Viana, bem-vinda, Deus abençoe. Mas a gente não deixa de fazer a live. Às vezes atrasa um pouco. Ministrar todo dia tem esses contratempos. Não é aquela live que tem 2, 3 vezes por semana, que é horário fixo, o camarada se programa e é aquilo mesmo. Se você está todo dia, nem sempre é possível estar exatamente, pontualmente no mesmo horário. Mulheres em crescimento, Deus abençoe. Mas a gente não vai deixar de ministrar a palavra e de orar com você. Mas você vai ficar só olhando? A gente se encontra amanhã, se o Senhor assim nos permitir, neste horário, amanhã à noite. E eu creio que Deus vai completar a obra na nossa vida. Deus te abençoe, fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Tenha uma boa noite, noite de paz, de descanso, de repouso. Que o Espírito Santo te conceda um sono reparador. E amanhã, um dia de vitória. Marilene Rodrigues, bem-vinda, Deus abençoe. Amanhã, ou logo mais, um dia de vitória, de bênção e graça, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ana Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Deixo aqui o meu abraço, a todos vocês o meu carinho. Bom descanso e até amanhã. Shalom, amados. Tchau, tchau.